Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Karen Bueno, sou mestre e doutoranda pela Universidade Federal do Paraná e estou aqui para ministrar as aulas de Geografia do volume 4. E especificamente na aula de hoje vamos começar a abordar o capítulo 10, que traz uma visão geral sobre a atualidade. E sob o ponto de vista geográfico, quando pensamos em atualidade, precisamos entender que desde que o homem surgiu no planeta, ele retira da natureza os recursos necessários para a sua sobrevivência. Então, a relação entre sociedade e natureza vem se tornando cada vez mais intensa. Então, ao longo do tempo, o ser humano foi aprimorando suas técnicas, foi aprimorando o seu trabalho e modificando cada vez mais as paisagens e o espaço geográfico. E principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, o aprimoramento das técnicas, dos meios de produção, vem alterando significativamente a paisagem por meio, então, das técnicas agrícolas, das técnicas empregadas no campo, das técnicas empregadas na urbanização, na construção civil e também através dos meios de produção que vem gerando cada vez mais novos produtos e tendências no mercado global, certo, pessoal? Então, as relações entre sociedades e entre países, elas podem ter abrangência global, regional e local. Vamos começar nossa aula falando sobre economia global. E para entender a economia global, é preciso entender as situações referentes a aspectos locais e a sua relação com o todo. Um exemplo que mostra muito bem essa questão do fornecimento de matéria-prima, do fornecimento então de um recurso e o abastecimento de outros países está relacionado com a exportação do cacau, que é produzido na Costa do Marfim, que é o principal produtor de cacau do mundo, e praticamente toda a produção do cacau é destinada para outros países, principalmente países europeus. Então, além disso, existe uma desigualdade muito grande entre esses países sobre os aspectos socioeconômicos, tá? Observem as duas imagens que estão aqui na tela. A primeira delas mostra chefe produzindo chocolates e bombons belgas em Bruxelas, foto de 2018. E a segunda imagem mostra a extração de cacau na Costa do Marfim, foto de 2019, onde a maior parte do cacau do país é cultivada por pequenos agricultores e, inclusive, pessoal, no país existe muito trabalho infantil e trabalho análogo à escravidão. E através dessas duas imagens é possível observar a grande desigualdade social existente entre estes dois países, entre essas duas realidades, certo? Então, toda essa economia global gera efeitos positivos e negativos. Globalização. Este fenômeno está muito ligado à questão da integração econômica, política, social e cultural entre países do mundo todo. A globalização não é um fenômeno recente, então, desde que os povos vêm se disseminando pelo mundo todo, inclusive na antiguidade, ocorre a globalização. Então, essa troca de mercadorias, essa troca cultural entre pessoas representa o fenômeno da globalização. No entanto, ela se intensificou principalmente no período das grandes navegações e do mercantilismo, onde o fluxo de comércio internacional aumentou consideravelmente devido à expansão marítima, certo, pessoal? E o termo globalização vem sendo difundido principalmente a partir da década de 80, período ali de Guerra Fria, período de bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, a antiga União Soviética que foi extinta, certo? Mas a globalização vem então se intensificando principalmente nas últimas décadas,
devido a toda essa mundialização da economia, essa integração entre produtos, serviços, cultura. Então, nós temos a globalização como um fenômeno muito intenso na atualidade. Hoje, o comércio está muito relacionado com empresas privadas, empresas que inclusive têm a sua sede e instalam filiais em outros países, conhecidas como multinacionais. E as relações comerciais, econômicas que se estabelecem entre os países vão também se intensificando, certo? Devido ao aumento do comércio, pela expansão e pela conexão entre os lugares, nós temos então um avanço muito grande da tecnologia, principalmente no setor de comunicação, como a internet, que traz a cultura, as notícias, as informações de maneira muito rápida para nós, e também pelo transporte, ou seja, os produtos comercializados entre os países, eles precisam ser transportados. E o aprimoramento do transporte é fundamental. Observem a imagem que está aqui na tela e também na página 5 do livro didático de vocês. Nela, nós temos o maior navio de containers do mundo. Essa foto foi registrada nos Países Baixos no ano de 2018. Existem outros meios de transporte, os transportes via terrestre, que na verdade tem uma limitação, né, por conta dos oceanos. Temos também o transporte aéreo, mas que não suporta uma carga tão grande quanto estes navios de containers. Por isso, hoje no mundo, esse tipo de transporte é fundamental para a globalização. E, inclusive, os portos que precisam de uma boa infraestrutura para receber toda essa dinâmica de mercadorias. E é pertinente destacar que a globalização está diretamente relacionada pela intensificação da integração de culturas pelo mundo, a proliferação de hábitos e de costumes. A partir do momento que você consome um produto de um outro país que está relacionado com a cultura daquele país, você está se conectando com aquela cultura. E a globalização aproxima, padroniza culturas, por conta, então, dessa conexão. No entanto, a globalização também pode criar aversão a culturas, conhecido como o sentimento de xenofobia. Um termo muito semelhante com o termo de globalização é a mundialização. E a grande diferença é que a mundialização está relacionada especificamente com a expansão de capital e as instituições financeiras. Então, no caso da mundialização, a economia não apresenta associação econômica com os fatores sociais e culturais. Vamos falar agora sobre a relação entre a globalização e as crises econômicas. Então, ao longo da história da humanidade, houveram diversas crises econômicas, mas digamos que a principal delas foi a crise de 1929, onde nos Estados Unidos, as indústrias geraram um excedente produtivo, então produziram demais e não conseguiram vender os produtos que foram produzidos. Isso desencadeou problemas entre diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil. O Brasil, que dependia muito da exportação do café, principalmente para os Estados Unidos, acabou tendo impactos significativos desta crise econômica, porque os Estados Unidos, naquele momento de crise, não podia comprar o café brasileiro. Observem a imagem que está aqui na tela e também na página 7 do livro didático de vocês. Nela, nós temos a queima de café na década de 30 no Brasil, após a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. Então, o Brasil passou por um período de instabilidade econômica e o setor cafeeiro foi fortemente atingido por essa crise, certo? Atualmente,
os efeitos das crises acabam se espalhando de maneira muito mais rápida, muito mais intensa, porque hoje existe uma grande interligação entre os países e as suas economias. Então, a associação de capitais industriais e financeiros se sobrepõe ao limite dos países, aos limites dos países, né? Então, nós temos essa rapidez com que as crises vêm se espalhando no momento por conta da globalização. Ao mesmo tempo que a globalização estimula o comércio e intensifica a produção industrial, não traz garantias de investimentos em países afetados em caso de crises econômicas. Então, mais uma vez, a globalização apresenta efeito positivo e negativo, certo? E além disso, com a globalização, existe a competitividade internacional, porque muitas vezes diversos países produzem produtos similares que são comercializados no mercado internacional, não só produtos industrializados, como também produtos primários, como os alimentos. Então, a competitividade envolve também os fornecedores de matérias-primas. Além disso, as crises impactam muito o mercado de trabalho. Quando as crises chegam, as pessoas consomem menos e isso gera desemprego. Além disso, a globalização faz com que as tecnologias que são aprimoradas sejam disseminadas pelo mundo todo. Então, ao longo dos séculos, cada vez mais a mão de obra humana vem sendo substituída pela tecnologia, pelas máquinas. E um exemplo que eu posso citar para vocês, pessoal, seria a extinção das máquinas de escrever. Observem a imagem que está aqui na tela e também na página 7 do livro didático de vocês. Nela nós temos uma antiga máquina de escrever que era amplamente utilizada até a substituição por computadores, por impressoras modernas. Então, a última fábrica de máquinas de escrever do mundo fechou as portas e hoje restam apenas 200 máquinas no estoque de uma empresa que é inclusive da Índia, pessoal. Então, imaginem quantos postos de trabalho foram perdidos por conta da aposentadoria das máquinas de escrever. E não só neste caso, né, pessoal, mas muitos outros postos, como comentado, que foram sendo substituídos pela tecnologia. Então, com a globalização, as inovações tecnológicas, as profissões vêm mudando. E para sintetizar os conteúdos abordados na aula de hoje, eu peço para que vocês efetuem a resolução do exercício que está na página 8 do livro didático de vocês. E eu volto aqui para corrigir esse exercício. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau!